Tão antigo quanto o trabalho, o assédio moral são atitudes que evidenciam violência psicológica contra o empregado. Como expor o empregado a situações humilhantes, tipo xingar, colocar apelido que constrange, exigir metas inatingíveis, negar folgas. Esses são alguns exemplos que podem configurar o assédio moral. Essas condutas, repetidas com frequência, podem causar danos psicológicos e até físicos, como doenças, devido ao estresse causado pelo assédio. Acordar cedo, se preparar para um dia produtivo, mas ter medo de entrar no local de trabalho. A pior coisa que você puder imaginar da vida. Para você ter ideia, teve uma época que eu não conseguia entrar dentro da agência bancária, não conseguia. É uma sensação horrível, é muito difícil. É quase impossível você acordar todo dia e ir para a empresa que tem isso como cultura organizacional já enraizado. Essa foi a consequência do assédio moral na vida dessa mulher que não quis mostrar o rosto. Ela trabalhava em uma cooperativa de crédito e, por causa da depressão, foi demitida. Devido a problemas de saúde, eu fui desligada. A empresa alegou que eu estava sendo desligada para cuidar da minha saúde, porque funcionário doente não serviria para a empresa. O assédio moral nada mais é que condutas que evidenciam violência psicológica contra o empregado. Na prática, é expor o funcionário a situações humilhantes, negar folgas, exigir metas inatingíveis. O que aconteceu também com essa outra trabalhadora. O posicionamento dos gestores da empresa são extremamente agressivos, a ponto de gritar, de ameaçar claramente mesmo, tanto verbalmente quanto por e-mail, que ou faz do jeito que eu quero, ou eu te demito. Eu sou a lei aqui nesse lugar, quem manda aqui sou eu. Era nesse sentido. Essas atitudes, se repetidas com frequência, causam danos psicológicos e físicos. Eu tenho recebido aqui episódios depressivos, transtorno de ansiedade generalizada, reação ao estresse e também o burnout, que é a fase do esgotamento do estresse e que muitas das vezes pode levar à incapacidade laborativa, ou seja, uma aposentadoria por invalidez. A situação desse gerente de finanças. Ele está afastado do trabalho há 1 ano e 6 meses, consequência do assédio moral. Descobriu que eu estava com depressão e me encaminhou para um psiquiatra e eu estou afastado desde então. E para falar conosco sobre os vários tipos de assédio que acontecem no ambiente de trabalho, nas ruas e até dentro de casa, eventualmente, está aqui conosco no estúdio o advogado trabalhista Frederico Alvarenga. Boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde, eu que agradeço. Então, Frederico, no ambiente de trabalho, muitas vezes algumas gracinhas, elogios que podem ser interpretadas como algo positivo, na verdade, podem se configurar em assédio sexual, por exemplo. Qual é o limite para uma aproximação entre um chefe e uma subordinada nesse aspecto? O limite, quando se refere ao assédio sexual, sempre é o bom senso, é a razoabilidade, sendo que no ambiente de trabalho, qualquer contato e qualquer conduta mais avançada, ela deve ser contida, não deve ter acesso de chefe para subordinado, sendo que algumas empresas, inclusive nos próprios estatutos, fazem essa proibição. Então, quando nós falamos de assédio sexual, o assédio sexual ele é algo muito subjetivo e, ao mesmo tempo, dentro da nossa cultura, ele é propagado pela nossa própria cultura latina, cristã, né, e ocidental. Então, não é apropriado dentro do ambiente de trabalho que o chefe tenha contato, que chame funcionário para sair e outras coisas mais nesse sentido. Na dúvida, não ultrapasse. Não convém, por exemplo, elogiar a beleza da pessoa, a forma como ela está vestida. Isso é perigoso. Como disse, é subjetivo. Depende muito da personalidade da pessoa, depende muito. Mas quando falamos de ambiente de trabalho, o que eu indico é que isso não seja presente no dia a dia. Digamos que a funcionária se sinta assediada. Como ela deve denunciar? Afinal, o chefe é uma autoridade, ela pode se expor ao fazer isso. Que caminho ela deve percorrer para evitar algum tipo de represália, para se portar corretamente? Infelizmente, a exposição, normalmente ela é necessária. E quando normalmente a mulher, que também o assédio sexual pode ser feito independentemente do gênero, ela deve procurar
a chefia imediata ou os superiores hierárquicos, a própria empresa, e denunciar o assédio sexual. Sendo que, se nada for feito, a empresa também responderá, né, de forma objetiva, podendo ela também procurar a Delegacia do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e, em último caso, a própria delegacia, para que haja a tipificação do crime de assédio sexual, que hoje no nosso Código Penal consta no seu artigo 261, letra A. A pessoa pode, eventualmente, se sentir confortável, abordar o próprio chefe e, antes da denúncia, dizer, olha, não estou gostando, vamos parar por aqui, ou não. O senhor acha que é melhor já partir logo para a denúncia? Não. De novo, adotando o bom senso, ela deve conversar e deve tentar barrar a atitude indevida. Só que nós temos que ver que quando nós trabalhamos a relação de trabalho e a forma da hierarquia, muito difícil que o funcionário tenha essa abertura com o chefe. Muitas vezes o não é dito de forma sutil, sendo que deve ser entendido e não deve ser aplicado nenhuma forma de gracejo dentro do ambiente de trabalho. E como é que a funcionária ou a pessoa assediada pode juntar provas para poder fazer a denúncia? Que tipo de provas é considerado válido? A prova é sempre muito difícil, porque normalmente a prova que nós vamos usar na Justiça do Trabalho é a prova testemunhal. E muitas vezes as pessoas não querem testemunhar contra o próprio chefe, mas a pessoa ela pode reunir outros tipos de prova, tais como e-mail, mensagens de celular, e a pessoa pode fazer a própria gravação da conversa, quando o assediador frequentemente assedia. Lembrando, o microfone escondido nessa situação não é considerado uma invasão, alguma coisa. É correto fazer isso? De jeito nenhum, não é indevido, porque ali são os próprios interlocutores da conversa possuem o direito constitucional de gravar o seu diálogo. Sendo que essa prova, ela não lembrando da teoria dos frutos envenenados, muito utilizada para inabilitar a prova no processo penal, ela não é utilizada, porque um dos interlocutores está realizando a gravação. Então, ela tem plena validade. E ela pode sempre recorrer ao depoimento de colegas que, eventualmente, tenham presenciado o assédio. Pode. A prova testemunhal dentro da Justiça do Trabalho, ela é de grande importância e de grande valia. Então, se ela encontrar algum colega disposto a testemunhar, ela vai ter um grande poder em suas mãos. Além de câmeras também, muitas vezes, que conseguem a imagem dessa pessoa assediando e outros tipos que ela pode vir a conseguir também. Doutor Frederico, eu gostaria de conversar com o senhor também sobre o assédio moral, que é um pouquinho diferente do assédio sexual, mas vamos fazer isso já, logo depois do intervalo. Com sua licença, então. O Jornal da Justiça está de volta e nós continuamos a nossa conversa com o advogado Frederico Alvarenga sobre o assédio tanto sexual quanto moral que acontecem no ambiente de trabalho. Doutor Frederico, há pouco a gente falou bastante do assédio sexual. Eu gostaria de conversar um pouco sobre o moral. Qual é a diferença entre os dois exatamente? Perfeito. O assédio sexual, ele, além de configurar um crime, ele viola a liberdade sexual da pessoa. Ele vai ter algum caráter implícito de sexualidade. Já o assédio moral, ele vai abordar algum tipo de pressão psicológica indevidamente realizada e normalmente ele tem uma relação de hierarquia. Então, é aquele assédio frequente que a pessoa é submetida a pressões extra-trabalho. Não que tenham relações com a subordinação comum do contrato de trabalho, mas onde o chefe exige mais ou trata de forma deselegante ou desproporcional aquele funcionário. Então, necessariamente tem que haver a relação chefia-subordinado, ou não? Nós temos dois tipos de assédio moral, né? E nós podemos trabalhar ele numa escala de vertical e horizontal. Atualmente, permite-se o assédio moral, inclusive, entre colegas de trabalho. No mesmo nível hierárquico, onde muitas vezes é conhecido até como o próprio bullying, né? Onde o colega faz alguma chacota ou pressiona outro colega e a chefia, apesar de sabedora daquele problema, não toma nenhuma atitude, atraindo para a empresa a responsabilidade pela reparação do assédio moral. O senhor falou em chacota, deu alguns exemplos, mas vamos explicitar melhor. O que caracteriza o assédio moral? Quais atitudes? Primeiramente, as pressões vindas do chefe que podem constranger esse funcionário. Muitas vezes gritos, pressão,
dizeres que rebaixam esse funcionário e que levam esse funcionário a ter em dúvida da sua própria capacidade. Muitas vezes são pressões que ultrapassam o limite da subordinação. É o chefe pressionando, é o chefe xingando, é o chefe gritando, e normalmente não é uma atitude com toda a equipe, específica, direcionada àquela pessoa. E isso, no decorrer do processo de assédio moral, aquela pessoa começa a sofrer consequências que muitas vezes são irreparáveis. O senhor usou a palavra processo, isso significa que um acontecimento isolado não caracteriza o assédio. Há que se repetir, ou não? Perfeitamente. O assédio moral, ele vem de atitudes repetitivas. Quando eu tenho uma única atitude que causa um dano a outrem, essa atitude ela pode ser reparada dentro do direito do trabalho e do direito civil, mas ela não vai caracterizar o assédio. O assédio ele vem da continuidade dessas condutas indevidas. E de colega para colega, nós estamos falando, colocar apelidos, por exemplo, é uma conduta inadequada. Totalmente inapropriada dentro do ambiente de trabalho. E a chefia, sabedora dessa conduta, ela tem que embarrear que isso prossiga. Porque nós sabemos de casos de pessoas que desenvolvem, além de depressão profunda, síndromes como a síndrome de Burnout, que inviabiliza que a pessoa continue trabalhando e muitas vezes pode até ser afastada por um auxílio-doença, tendo casos que podem acarretar numa aposentadoria por invalidez. E as empresas têm responsabilidade nisso, elas têm que estar atentas, punir e resolver a questão. Sim, porque a responsabilidade dentro do direito do trabalho da empresa e dentro do direito civil, ela é objetiva. Independentemente de culpa, ela vai responder. É claro que ela tomando alguma atitude onde minimize esse dano, onde demonstre que ela teve interesse em cessar isso tudo, ela vai conseguir pelo menos minimizar sua responsabilidade. Se a empresa não agir, o funcionário pode ainda procurar, não sei, a Delegacia Regional do Trabalho, a Justiça, a quem? Sim, hoje o Ministério Público do Trabalho está muito atento a essas condutas, porque essas condutas geram, além de afastamentos, também suicídios. Então, o Ministério Público do Trabalho muitas vezes faz termo de ajustamento de conduta com as empresas para tentar cessar essas condutas indevidas. Tem-se visto que muitas vezes, antes do próprio processo legal, é interessante a mediação. Funciona de uma forma pedagógica para que isso diminua. Doutor Frederico Alvarenga, muitíssimo obrigado pela presença aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde.